Muito boa noite, sejam muito bem-vindas aqui a essa live de abertura do Responsa Podo, Responsabilidade em Foco. E hoje eu quero trazer aqui para vocês 3 erros, são 3 erros silenciosos que acabam colocando o paciente diabético em risco. O Responsa Podo, ele vem falar de responsabilidade. Porque eu quero que você, quando deitar, colocar a nossa cabeça no travesseiro, nós deitamos em paz, com a consciência de que entregamos o melhor resultado, que o nosso paciente não vai ter nenhuma complicação por algo que a gente fez. Mais importante do que saber o que fazer é a gente saber o que não fazer. O paciente diabético, ele não nos permite erro, ele não nos permite errar. Nós não podemos errar. No paciente diabético, às vezes um pequeno machucado, uma pequena lesão pode evoluir para algo muito maior, e é a amputação. E a amputação também, ela leva até ao óbito, nós sabemos disso. Por isso, precisamos trabalhar com responsabilidade. O primeiro erro que eu quero pontuar aqui é não avaliar antes de intervir. Eu, como vocês, a gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido, né? Então, às vezes a pessoa chega aqui, o paciente chega, a gente já quer pôr a mão na massa, a gente já quer pegar o bisturi, a gente já quer fazer a limpeza, mas nós jamais podemos fazer isso. Nós precisamos primeiro entender sobre aquele paciente. Não é somente um pé que está ali, é uma vida. Primeiro, então, temos que avaliar esse paciente. Então, primeiro de tudo, o que a gente faz? Avaliar esse paciente. A gente precisa realmente saber o que está acontecendo. A gente precisa entender o nível da diabetes. Se o paciente sentou na sua cadeira, às vezes ele fala assim: eu não tenho diabetes, eu não sou diabético. Mas quando você vai medir a glicose dele, a glicose está 160, está 200, está 300. Isso é possível, isso acontece. Anotem aí. Toda amputação, ela começou com algo muito pequeno. Nunca atenda um paciente sem avaliá-lo primeiro. Nem sempre o paciente quer omitir uma informação. Às vezes ele realmente não sabe. Quando a gente vai avaliar um paciente diabético, a gente precisa saber a glicose, a gente precisa saber o IMC dele, a gente precisa medir a pressão. Então, é uma ficha extensa. Você precisa avaliar a pele desse paciente, você precisa avaliar a condição física, você precisa avaliar o trabalho dele, o calçado que ele usa, antes de pôr a mão no bisturi, antes de pôr a mão em qualquer instrumento. Você está lidando com uma vida, então não atenda nenhum paciente sem antes avaliá-lo. Um outro erro muito comum é de achar que se o paciente não está sentindo dor, está tudo bem. E infelizmente não é assim que funciona. Não é porque ele não está sentindo dor que está tudo certo. A ausência de dor é um dos pontos que a gente tem que observar muito, sim, que é a questão da sensibilidade, de não sentir. A neuropatia é uma das condições que levam ao paciente não ter a sensibilidade. Essa glicose vai fazer essa oxidação, vai destruir o neurônio, a bainha de mielina, e automaticamente esse neurônio vai se romper. Então, aquele neurônio que leva a informação para o cérebro e traz de volta
para a pessoa ter a sensibilidade, ele não vai ter mais aquele sensorial. Então, o paciente ele vai machucar, ele não vai sentir e, consequentemente, quando ele perceber que tem aquele machucado, pode que já esteja avançado. E se ele tiver o pé diabético, que inclui a vasculopatia é quando já se tem uma artéria obstruída, não vai ter cicatrização, porque se não tem a irrigação sanguínea, não tem oxigenação, não tem nutrientes, então não existe a possibilidade de cicatrização. E onde se chega a amputação? Então, por que a gente sempre fala que a podologia salva vidas? Porque com a prevenção a gente consegue evitar essas amputações. A ausência de dor não quer dizer que está seguro. Mas como que você sabe sobre a sensibilidade? Nós temos esse aparelhinho aqui, esse equipamento, ele chama monofilamento. A gente faz o teste com ele, né? Da sensibilidade, tem alguns pontos do pé que quando a gente encosta, a pessoa sente ou não. Um outro equipamento que a gente usa também, que é o diapasão. O diapasão, quando a gente bate ele e encosta aqui, é a sensação vibratória. Então, a pessoa pode sentir também ou não a questão do calor, quente ou frio. Então, são algumas técnicas que nós temos em consultório para entendermos a questão da sensibilidade. E isso tudo vem se encaixando, né, na avaliação. Tudo já vem da anamnese. Não é só o teste da sensibilidade que nós temos que fazer para a gente atender com responsabilidade. Tem um teste que nós fazemos também, que é o ITB, o índice tornozelo-braço. O que é o ITB? Nós temos artérias que chegam no nosso pé, certo? Temos a artéria dorsal, que chega aqui entre o hálux e o segundo dedo. Essa é a artéria dorsal. E nós temos uma outra artéria que ela vem aqui atrás do maléolo. Essas artérias nós conseguimos em consultório fazer exames para saber se elas estão obstruídas ou não. Se está normal, se está com uma leve obstrução, se está muito obstruída, que já é um caso de se encaminhar rapidamente para um angiologista. E no consultório nós conseguimos fazer isso. Nós, podólogas responsáveis, nós precisamos saber fazer isso nos nossos pacientes diabéticos. Tem todo um critério, tem paciente que não se pode fazer esse exame. Por exemplo, um paciente que ele tem trombose, a gente não pode fazer esse exame dele em consultório. Mas os demais pacientes nós precisamos fazer. Esse aqui é o Doppler vascular. Através desse aparelho e o aparelho de medir pressão, a gente consegue avaliar e saber se esse paciente tem uma artéria obstruída ou não. E aí é onde entra a nossa parte, a nossa responsabilidade de encaminhar esse paciente. Nós não podemos segurar paciente para nós. Aline, amputados também não podemos fazer exames do ITB. Isso, Aline, bem lembrado. Pacientes amputados também não podemos fazer o exame do ITB. Podemos segurar paciente para nós. Nós temos que saber a hora de encaminhar. Nós precisamos ter parceria com médicos. Isso eleva a nossa profissão, eleva o nosso profissionalismo, só que não é encaminhar para o médico de qualquer jeito. Nós temos que encaminhar de uma forma técnica, usar termos técnicos, saber realmente mostrar para a equipe médica o quanto nós podemos contribuir com a área deles. Toda profissão tem um limite e nós também temos o nosso. Então, um paciente que chega aqui, que está com uma glicose descompensada,
a gente precisa ter muito cuidado para atender esse paciente. Segurança não é diferencial. Trabalhar com segurança não é diferencial, é dever. Eu vou repetir isso várias vezes. É dever. E dever a gente não negocia. É dever, é obrigação. Nós, como podólogas responsáveis, temos a obrigação de atender nosso paciente de forma segura, de forma humanizada, porque é isso que eles buscam no nosso consultório. E é só assim que nós vamos elevar o nome da podologia, elevar a nossa profissão, atendendo com segurança e mostrando o que a podologia veio para fazer, que não é só desencravar a unha. Faz sentido para vocês? Cada paciente é único. Então, não tem como eu falar assim, não tem uma receita de bolo. Se eu fiz isso em um paciente, eu vou fazer em outro. Não tem, a gente precisa ter um olhar clínico. A gente precisa olhar, a gente precisa entender sobre aquele paciente. A gente não pode ficar naquele automático. A gente não pode ser igual dirigir, porque dirigir é assim. A gente vai lá, a gente faz as aulas e de repente a gente tira a carteira, a gente começa a dirigir e aquilo fica automático. Aqui dentro do consultório não pode ser assim. Nós não podemos trabalhar no automático. Cada paciente é único, cada paciente tem uma necessidade, certo? Então, precisamos cuidar muito disso. Uma coisa que eu gosto de bater muito na tecla é no atendimento humanizado. Às vezes o paciente chega aqui no consultório da gente, ele tá com a autoestima tão baixa, ele já chega, quando ele já é diabético, ele já chega talvez triste, talvez com receio. Então é onde a gente tem que ter responsabilidade até mesmo em como a gente vai abordar esse paciente, como a gente vai conduzir aquele atendimento, porque a gente precisa fazer com que esse paciente saia do nosso consultório melhor do que ele entrou. Então, que sejamos humanos, realmente humanos, que tenhamos muito respeito com o nosso paciente. Eu escutei um dia, gente, uma pessoa aqui fala assim que eu estava exagerando muito sobre a questão do pé diabético. E não é exagero. Eu até gravei um vídeo um dia falando que só é exagero quando não acontece com um familiar, com a gente mesmo, com um amigo, e não é exagero. Nesses últimos dias, eu vivenciei no Rio de Janeiro presencialmente casos de amputações, e é muito triste. Então, às vezes, quando a pessoa não conhece a realidade, acha que é exagero. E não é, gente. Nunca foi e nunca vai ser exagero. Nós precisamos entender, principalmente nós da podologia, que não é exagero. Segurança e responsabilidade é o nosso norte. Essa é a verdadeira podologia. Os 3 erros que eu coloquei aqui, eu vou recapitular aqui. Não avaliar antes de intervir. Não coloque a mão. Gente, vou falar de novo. Não coloque a mão no paciente sem avaliá-lo. Faz sentido para vocês? Não façam nada sem ter certeza que é aquilo que tem que ser feito. E na dúvida, não faça. É melhor você não fazer do que fazer e trazer um problema para você e para o seu paciente. Na dúvida, não faça, certo? A questão de confundir a ausência de dor com segurança não é porque o paciente não está sentindo que está tudo bem. Não é assim que funciona também. A ausência de dor, ela é preocupante. Ela vem da neuropatia diabética, que é a ausência de sensibilidade, onde o paciente machuca, não sente. Quando se vê,
na maioria das vezes, já está passado da hora. E é onde vem a questão da amputação, ok? E não saber quando não atender. Lá no Rio, chegou uma senhorinha lá para atender, não sei se as meninas ainda estão aqui na live, a Aline mais a Ruth. Chegou uma senhorinha lá, ela estava com a glicose 440. E a gente, né, lógico, a gente não poderia atender ela. Só que aí nós perguntamos, a senhora está sentindo alguma coisa? Não, tá tudo bem. Ela estava, aparentemente, ela estava em perfeitas condições de sair para ir cantar. Porque lá o projeto é assim, as pessoas brincam, dançam, é muito legal lá, sabe? Na clínica da família. E ela não estava sentindo nada. Porém, a glicose dela estava em 440. Então, é uma doença muito silenciosa. Nesse caso, eu atendi ela? Não, eu não fiz o atendimento. Nesse caso, o que eu fiz? Lá na clínica da família, que não é assim a realidade que a gente vê em todos os lugares, inclusive aqui na minha cidade não existe essa realidade, né, de podologia no SUS, mas lá funciona assim. No momento que eu vi que a glicose dela estava 440, eu e as outras meninas, né, que estavam comigo, nós já pegamos essa senhorinha, acompanhamos ela para um outro setor que chama acolhimento. E é muito legal, gente, nesse setor, enquanto a gente não entrega esse paciente a uma pessoa que vai continuar o atendimento dela, que é medicá-la para controlar essa glicose, nós não podemos deixá-la só. Então assim, mas o que eu quero frisar com isso aí? A pessoa às vezes não está sentindo nada, ela é uma vida normal, e quando a gente vai e faz aquela aferição, vem o susto, entendeu? Por isso a importância, volto lá naquele primeiro erro, anamnese, avaliação. Eu vou pontuar muito isso aqui hoje, anamnese e avaliação. Não faça nada sem avaliar o seu paciente. Tá repetitivo? Tá repetitivo, mas é para ficar na sua cabeça. Não faça nada sem avaliar esse paciente, certo? Acredito que isso faz sentido para você, porque para mim faz, ok? Ser especialista não é ser habilidosa com instrumentos, é ser criteriosa com decisões. E decisões precisam ser tomadas a todo momento. Todo momento a gente toma decisão, né? Aqui no consultório, né? A gente decide se vai atender, a gente decide se não vai atender, a gente decide se vai usar um bisturi, a gente decide se vai usar um alicate, a gente decide se não vai usar um bisturi. Então, decisões são tomadas a todo momento quando a gente está em atendimento. Então, a gente ser especialista é isso. Não é somente você pensar assim, eu sei mexer com um determinado instrumento, eu sou expert nesse instrumento. Não é sobre isso. É sobre saber o momento de usá-lo. É sobre saber como usá-lo, sobre saber em quem usá-lo. Segurança não é diferencial. Não faça marketing dizendo, eu atendo com segurança e esse é meu diferencial. Isso não é diferencial, certo? Segurança, responsabilidade é dever, é nosso dever como podólogos. Atender o nosso paciente com segurança. Precisamos devolvê-lo para a casa dele melhor do que ele chegou aqui. E para isso nós precisamos de quê? Conhecimento. Precisamos entender o que se passa com aquele paciente. É melhor você deixar de fazer o atendimento que deixar de fazer a avaliação. Se você deixar de fazer o atendimento por um problema que você identificou ali na avaliação, ok. Mas você fazer um atendimento e depois ter um problema futuro, e às vezes nem é tão futuro. Porque com o diabético, os problemas vêm assim, é da noite para o dia. Eu falo porque eu acompanho pessoas que evoluíram para uma amputação de uma semana para outra, uma necrose da noite para o dia,
é muito rápido, é muito rápido. Então, trabalhar com paciente diabético não é brincadeira. Não é uma simplesmente brincadeira de falar assim, vou ali atender um paciente diabético. Não. E a diabetes, ela vem aumentando, né, gente? Ela vem aumentando, assim, absurdamente. Acredito que pela má alimentação. Hoje a gente se alimenta muito mal, ninguém tem tempo para nada. Então, com uma bobeira aqui, outra bobeira ali, e vem diabetes. Diabetes é o caso de maior amputação no membro inferior no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Vou só beber uma aguinha. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui hoje? São esses 3 erros. Não avaliar antes de intervir, antes de fazer qualquer procedimento. Avalie criteriosamente, sem pressa, seu paciente. Não confunda a ausência de dor com segurança. Anotem isso aí. A ausência de dor não é segurança. A ausência de dor é preocupação no paciente diabético. E vem a questão da hanseníase também, que a Gláucia falou ali anteriormente. E isso já é identificado também lá na anamnese. No primeiro erro, que eu tenho certeza que vocês não vão cometer. Que a hora que chegar ali o paciente na sua cadeira, eu tenho certeza que vocês vão lembrar de mim. Vão lembrar de mim e falar assim, eu vou avaliar. Eu vou avaliar porque eu não quero problema nem para mim nem para o meu paciente. Não quero ninguém perdendo membro. Não quero ninguém aqui sem dedo, sem pé, sem perna. E Deus me livre, sem vida. Então eu quero que vocês lembrem de mim. Na hora que o paciente chegar ali, eu quero que vocês lembrem de mim. Não quero ninguém fazendo atendimento sem avaliação, tá? Anotem isso aí. Se não sente dor, vamos avaliar melhor isso aí. Vamos avaliar a questão da obstrução das artérias, que é a vasculopatia. E vamos entender bem aqui também quando a gente deve encaminhar. E vamos encaminhar, gente. Encaminhar não é perder paciente. Encaminhar é você ganhar credibilidade. Encaminhar no momento certo é você ganhar respeito. Encaminhe de forma correta para os médicos. Mostre para os médicos o que é a podologia. Nós precisamos mostrar, não só para a medicina, mas para todas as pessoas, o que é a podologia. Nós precisamos disso, nós precisamos mostrar o que é a podologia. A gente não está aqui para desencravar a unha e tratar a micose somente. E até para desencravar a unha e tratar a micose no paciente diabético, os procedimentos são diferentes. Faz sentido para vocês? Então, encaminhar é importante. Bate na porta dos médicos. Vai lá no angiologista. Mostra para ele o seu trabalho. Mostra para ele o que é o trabalho da podóloga. Mas eu não tenho segurança para atender o paciente diabético. Especialize, porque se hoje você não tem um paciente diabético na sua cadeira, amanhã você pode ter. E aí? O que você vai fazer? Você vai atender? Você vai mandar para outro profissional? Já pensou nisso? Uma dúvida que as pessoas me perguntam muito sobre a questão das feridas. Mas podólogo não pode tratar feridas. Realmente, o podólogo, nós não tratamos feridas. Mas a borda da ferida, nós podólogos podemos sim fazer aquela limpeza, fazer aquele desbaste. É função nossa. É função nossa fazer essa limpeza e é função nossa também não deixar que essa ferida abra. É função nossa olhar para aquele pé, olhar para aquela pele e saber o que está acontecendo ali. É função nossa perceber o que está acontecendo com aquele paciente. É nossa função evitar que esse paciente perca um membro inferior. É função nossa.
Então precisamos nos capacitar, precisamos estudar, precisamos buscar, para que nós não cometamos esses erros. Porque nós precisamos levar o nome da podologia de uma forma positiva. Podologia é linda, gente. Eu sou apaixonada. Eu sou formada em administração, trabalhei 3 anos na área administrativa. Pergunta se eu quero voltar lá para o administrativo. Eu não quero. Eu administro meu negócio, eu administro meu consultório. Mas a podologia é o que tem meu coração, é a podologia. Nosso papel é prevenir. Realmente, nosso papel é prevenir. E para a gente prevenir, a gente precisa ter conhecimento, que é o que vai acontecer todas as quartas-feiras. Eu vou estar aqui falando para vocês de responsabilidade. Responsabilidade em foco, responsa podo. Segurança não é diferencial, é dever. E dever, como é que é? Dever não se negocia. É isso, né? Dever não se negocia, né? Segurança não é... Eu vou até escrever aqui, gente. Vou escrever aqui. Segurança não é diferencial. Segurança é dever e... É dever e dever não se negocia. Anota aí que eu não quero que vocês esqueçam isso, gente. Segurança não é diferencial, segurança não é marketing, segurança é dever. Atender paciente com segurança é a sua obrigação, é a minha obrigação. Isso não vai ser negociado. Menos é mais no paciente diabético. É isso mesmo. Quanto menos você for invasivo, mais seguro o paciente vai sair ali do seu consultório. Deixem anotado aí. Primeiro erro, não avaliar antes de intervir. Segundo erro, confundir a ausência de dor com segurança. E o terceiro erro, não saber quando não atender. Então, se você não está seguro, não atenda. Não corra o risco. Nem o risco para você, nem para o seu paciente. O paciente diabético, ele não nos permite errar. Não podem trazer para mim que o que eu puder eu vou estar trazendo aqui para vocês, para contribuir realmente com vocês sentados no mocho, porque eu também sou podóloga de mocho. Então eu sei o que é a realidade de uma podóloga de mocho. Eu vivo isso todos os dias e vivo feliz da vida, tá, gente? Pessoal, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, por terem participado. Muito obrigada mesmo. Eu planejei muito essa live, planejei muito o início desse projeto. E hoje se inicia. Essas lives responsa podo. Segurança não é diferencial, segurança é dever. Segurança não é diferencial, segurança é dever e dever não se negocia. Boa noite, gente. Um beijo e até a próxima quarta. E qualquer coisa, pode me chamar aqui que eu vou falar com vocês, tá? Beijo!